E aí pessoal, tudo bem? Então, no vídeo de hoje eu queria dar uma dica para vocês aqui de como melhorar, né, o setup de vocês no laboratório para medir sinais analógicos, né? Então, basicamente, como reduzir o acoplamento com interferências externas, né, ou sinais indesejados que não são do seu circuito, né, mas que estão sendo acoplados através de alguma coisa no seu circuito. Então, inicialmente, mostrar o circuito para vocês que eu tenho aqui. Então, tem um amplificador bem básico aqui, usando um CI ali, tá? E esse amplificador eu quero que ele seja bem linear e ele tem um ganho bem baixo, né? Entre 1 e 2 o ganho dele, né? Eu vou ajustar para ser 2 certinho, eu quero só duplicar o sinal. E aí, a primeira coisa que eu fiz aqui para reduzir o acoplamento de altas frequências foi utilizar conectores BNC fêmea para a entrada e a saída do meu circuito. Então, como vocês podem ver, eu soldei um fiozinho aqui e soldei um fiozinho aqui, né, tanto para a entrada quanto para a saída, de modo que eu pudesse conectar um adaptador BNC na ponta da minha ponteira aqui, ou ponto de prova, né, eu chamo de ponteira, para reduzir, né, melhorar a blindagem da captura do sinal. Porque quando a gente usa aquele fiozinho de terra aqui, né, aquele fiozinho já capta muito interferência, muito sinal indesejado. Então eu estou usando esse adaptador BNC aqui, macho, né? E aqui conectando no fêmea. Na entrada eu estou usando um cabo BNC 50 ohms, padrão. Eu ensino, tá aqui na descrição um vídeo que eu ensino você a fazer um cabo como esse aqui do zero, sem fazer solda, né? Como construir esse cabo. Está conectado no gerador de sinal para um sinal de 1 MHz, 1 volt pico a pico. Minha fonte está mais ou menos 15 volts. E aí vocês sabem que quando você está lá em mais ou menos 15 volts na fonte, se o seu sinal de interesse é em torno de 1 volt, qualquer ondulação da fonte de 100 milivolts já perturba o seu sinal de 1 volt, né? Já é 10% sinal. Então, outra coisa também que eu usei aqui, eu estou usando a ponteira no 1x do osciloscópio para também reduzir a questão de ruído, né? Porque aí não faz atenuação de 10 vezes, que teria no 10x, né? Apesar de que a capacitância parasita aumenta quando você usa 1x, mas para 1 MHz está tranquilo, a capacitância de 1x dessa ponteira aqui é em torno de 100 picofarad, mais ou menos, e a impedância dela fica com a impedância do osciloscópio de 1 megaohm, né? E para essa minha aplicação aqui eu tenho, né, 1 kΩ ali, então está bem tranquilo com relação a isso, certo? Então o objetivo aqui é reduzir acoplamento, né, principalmente de baixa e alta frequência, né? Então de alta frequência eu estou usando isso daqui e a ponteira no 1x, que já reduz o acoplamento com sinais de alta frequência. O objetivo aqui é para você medir o sinal do seu circuito e não o sinal do seu circuito, mas outros que não são causados pelo seu circuito, né? Que são devidos ao setup de medição, né? E aí eu já fiz aqui, já projetei um filtro aqui para os sinais de baixa frequência da fonte de alimentação, porque essa fonte em 15 volts, a ondulação dela realmente estava incomodando. Só que para projetar esse filtro aí, para analisar o sinal de baixa frequência, eu usei a memória longa do osciloscópio e eu cheguei nesse resultado aqui, ó. Como vocês podem ver, está medindo o sinal bem limpo aqui de 1 MHz. Deixa ele focar aqui. Então aqui em cima, ó, com 5 dígitos, 5 casas decimais, né? Ali 1 MHz. Vocês estão vendo que o sinal está bem limpo aí com relação a ruído de alta frequência. Só que a pergunta fica agora, como está o acoplamento com sinais de baixa frequência, né? Para você ter certeza de que a amplitude não está sofrendo influência de sinais de baixa frequência que são acoplados para o seu circuito, né? Então, para olhar sinal de alta frequência, você teria que mudar a escala do osciloscópio. Então, eu estou aqui na escala de 200 nano. Então, se eu for para a escala, eu estou usando aqui na memória máxima desse osciloscópio, tá? Que é de 28 milhões de pontos, 28 megapontos. Então, se eu for para 200 micro, uma ordem de grandeza acima, você vê que eu consigo olhar aqui que o sinal está bem reto aqui na amplitude, não tem nenhuma ondulação de baixa frequência da ordem de kHz, porque 500 micro eu já estou chegando em kHz ali, né? E o sinal de 1 MHz ainda continua capturado,
né? O trigger está capturando. Se eu der uma captura única, single capture aqui, e mudar a escala para nano, 500 nano, 200 nano, você vê que eu ainda consigo enxergar, né, o meu sinal capturado. Então o sinal de 1 MHz está lá ainda. E se eu for para 5 mili, deixa eu soltar o osciloscópio aqui, vocês podem ver que o osciloscópio ainda continua capturando, né, o sinal de 1 MHz, e eu consigo analisar aqui se tem algum acoplamento de baixa frequência modulando o meu sinal de 1 MHz. Né? Não tem, porque eu já fiz o filtro, né? Mas eu usei essa memória para ver isso, certo? E aí se eu fizer de novo aqui captura única, para olhar lá o sinal de 1 MHz, como é que ele está, então se vocês forem ver aqui, eu mudar a escala, eu consigo ver que meu sinal de 1 MHz ainda está lá, né? Isso porque eu fiz uma captura em 5 mili, né? Eu fiz uma captura em 5 milissegundos. Então, se eu for além disso, tentar capturar o sinal em 50 milissegundos, que aí já é muito tempo, né? Para trigar em 1 MHz, você pode ver que agora você já começa a enxergar que está no limite da memória, né? Então, se eu fizer uma captura única aqui e tentar ver lá o sinal de 1 MHz, vou dar o zoom aqui lá na escala nanométrica, nanosegundo, né? Não nanométrica, não tem nada a ver com metro aqui, é segundo. Vocês vão ver que em 500 nanosegundos ele já começa a ficar um pouco distorcido o sinal, né? Porque aí eu já estou no limite da memória, já começa a afetar o sinal de 1 MHz que eu estou medindo, porque eu estou pegando um tempo muito longo, né? Mas mesmo assim ele ainda consegue, né? O trigger funciona. Então só para vocês verem aqui, se eu for para 5 milissegundos, que é um tempo que a memória captura bem sem distorção, né? E eu trocar a memória aqui para 28K no lugar de 28 MB, olha o que acontece com o sinal. Né? Então, se você no osciloscópio ele não tiver uma memória suficiente para você olhar na escala de milissegundo, para ver se tem algum sinal de baixa frequência acoplando com o seu circuito, e na verdade não é causado pelo seu circuito, você não tem certeza se essa amplitude gigante aí que está aparecendo, se é algum acoplamento que está vindo externo ou se é osciloscópio ou alguma coisa externa. Nesse caso aqui é a memória do osciloscópio que não está suficientemente grande para que o trigger funcione bem, certo? Então se vocês olharem aqui, se eu for para 280K, já começa a estabilizar um pouco, e se eu for para 2.8 MB, ele já consegue estabilizar. E aí em 28 MB fica completamente estabilizado. Certo? Então a memória faz muita diferença na hora de você analisar um sinal que tem uma frequência alta e você tem um interesse numa frequência muito abaixo, né? Mais de uma ordem de grandeza abaixo dele, 2 ordens de grandeza abaixo. Então deixa eu mostrar para vocês que dá para também analisar os dois ao mesmo tempo. Então até agora eu estava fazendo uma captura única, um single capture no milissegundo, e dava dando zoom para ver em nanosegundo. Então agora o que eu vou fazer é ver os dois ao mesmo tempo. Então eu vou apertar o botão aqui do tempo, da escala de tempo do meu osciloscópio, né? E ele vai me mostrar aqui, ó, eu posso dar o zoom e olhar o sinal de 1 MHz ao mesmo tempo, né, olhando em cima aqui em milissegundo e embaixo aqui em nanosegundo, certo? Então isso aqui é muito bom, porque você consegue analisar a característica do sinal de 1 MHz, se está sendo bem capturado, enquanto que você analisa se tem algum sinal de baixa frequência acoplando com seu circuito, né? E aí para você caminhar, você pode capturar, fazer uma captura única de novo, né? Eu posso fazer uma captura única aqui de 5 milissegundos, e eu posso analisar como que está o comportamento do 0 milissegundo até os 5 milissegundos que eu capturei. Se o meu sinal de 1 MHz sofreu alguma instabilidade, ou se tem algum sinal de baixa frequência que está modulando, que a amplitude começa a cair só no final, né? Às vezes quando o sinal que acopla tem uma frequência muito baixa, a amplitude do sinal só cai depois de um certo tempo. Nesse caso aqui, se eu tirar o zoom aqui, vocês vão ver que aparece uma janela ali, ó, né? Estão vendo que tem uma janela aqui que eu posso andar com ela aqui, ó. Então deixar ela um pouco mais evidente aqui, talvez se eu mudar o foco aqui, ó, vocês conseguem ver, fica mais escuro aqui, ó, né? E eu posso andar com essa janela, né, mais para frente aqui, ó. E aí aqui eu dou o zoom e analiso a amplitude, ó.
Como é que está aqui o sinal de 1 MHz, né? Então tá tranquilo, ó. Eu consigo analisar bem, fazer percorrer os 5 milissegundos que eu capturei, né? Andando aqui mais para a direita, ó, a janela está aqui agora, ó. Tá vendo aqui a janela? Ó? E aí eu vou dar o zoom aqui mais na frente e olhar o sinal de 1 MHz, certo? Então você consegue analisar usando a memória longa do osciloscópio no domínio do tempo. Aí você pode dizer, ah, mas você poderia analisar se tem algum sinal acoplando usando FFT. Você poderia fazer isso, só que a FFT, o interesse, você está interessado nos harmônicos, né? Nos múltiplos da fundamental. Então a FFT é muito boa para sinais de mais alta frequência do que o seu sinal de interesse. Mas para sinais muito abaixo do seu sinal de interesse, para você conseguir enxergar na FFT, você teria que ter a memória longa do mesmo jeito, né? Porque você teria que capturar numa escala de tempo muito abaixo da escala de tempo do seu sinal, para você, quando gerar FFT, aparecesse o sinal acoplando lá na frequência muito abaixo da sua fundamental, né? O que dá no mesmo. Só que aqui você consegue analisar no domínio do tempo de uma maneira muito mais clara e fácil, né? Sem precisar usar FFT, certo? Até porque o objetivo da FFT é outro, né? E não esse do sinal de baixa frequência. Então, aí tá, eu consegui aqui reduzir todos os efeitos do meu setup no meu circuito e agora eu consigo capturar só o meu sinal de interesse, que é o sinal de 1 MHz, bem limpo, né? Que era o que eu queria. Então, o meu setup de medição agora tá bom para medir nessa frequência, né? E aí agora eu vou seguir com o projeto, certo? E aí vocês, se vocês gostaram do vídeo, se ajudou você aí a melhorar, reduzir acoplamento no seu setup de medição do seu laboratório, você deixa o like aí, se inscreve no canal, compartilha com seus amigos aí, para que você consiga fazer uma medida mais o resultado que está vendo no osciloscópio é causado só pelo seu circuito e não por influências externas, que normalmente são um grande problema em laboratório. Beleza? Então até mais, pessoal, espero que tenham gostado, até o próximo vídeo.